Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui meditar numa palavra do Senhor, mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, amada igreja, eu quero aqui falar após a palavra sobre alguns cuidados que nós precisamos ter ao fazer o jejum. Amém? Então, essa palavra ela se encontra em 2 Reis, capítulo 4, onde uma mulher ela estava passando por uma adversidade. Ela estava enfrentando ali um grande desafio que foi a perda do seu marido. O marido dela faleceu e ela ficou com os 2 filhos. E havia ali algumas dívidas que precisaram ser ou precisavam ser sanadas, resolvidas. E ali, irmãs, o que acontece? Essa mulher, né? Ela vai até a pessoa certa, que é Eliseu, a pessoa certa. Precisamos ir na pessoa certa, que é Eliseu, o profeta. E o profeta dos profetas é o Senhor Jesus. Ela foi até a pessoa certa. Uma coisa que acontece muito, que eu tenho observado falamos com A, com B, com C, mas com a pessoa necessária, importante, essencial, não falamos. Então, amada igreja, falamos ali com muitas outras pessoas, mas com Deus ficamos protelando a oração. E ela foi até o profeta ali, no primeiro momento ele vai dizer, o que é eu de fazer? Deu uma resposta dura e depois ele vai perguntar para ela, o que você tem em casa? Ela vai dizer, o que eu tenho? Eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. E ali, irmãs, o profeta deu um direcionamento para ela, falou assim, olha só, vai na tua vizinhança, pede vasilhas, muitas vasilhas, não poucas, vasilhas, né, vazias, entra na tua casa e fecha a porta. E ela obedeceu. Irmãs, uma coisa assim que é muito importante é a obediência. É a obediência, irmã Raquel, é a obediência. A obediência. 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 Se eu que sou ser humano dou uma orientação para alguém que me pede uma opinião, que me pede uma sugestão, irmã Raquel, irmãs, eu só dou opinião quando alguém me pede uma opinião. Esse negócio de ficar dando sugestões, opiniões, né, sem ser chamado ou chamada, isso é muito feio. Tem gente assim, irmã Raquel, tem aos montes. Ninguém perguntou nada, ninguém pediu opinião e a pessoa está se intrometendo, dando palpite onde não foi chamado nem chamada. Maga? Tem isso, amada igreja. Tem isso. E ali, o profeta deu uma direção. Se nós que somos seres humanos, eu dou uma orientação, a pessoa não segue, irmãs, eu fico extremamente chateada, porque a pessoa poderia ter poupado tempo de não me perguntar,
e nem eu responder. E a pessoa seguir os seus próprios impulsos, os seus achismos, né? Mas se a pessoa pede uma opinião e damos ali aquela opinião, irmãs, a obediência. Mas isso é outra história. Imagina Deus, como que ele fica quando nós não obedecemos a palavra dele. Mas essa mulher, ela obedeceu. Ela seguiu a direção do profeta. Ela pediu vasilhas. E não tem coisa que mais humilha e trata para com o nosso ego, com o nosso caráter, é pedir. Irmã Raquel, desse jeito, dessa forma. Pedir. Irmãs, pedir. Isso trata muito com o nosso ego, com o nosso caráter. Irmã Raquel, sim. Trata muito com o nosso ego e com o nosso caráter. Você pedir. Antes de uma grande bênção, Deus vai trabalhar no nosso caráter. E é um teste. É um teste para saber se você está em condições de receber ou não o milagre. E ela foi lá de porta em porta, obedeceu. Foi lá e fez o que o profeta havia falado. Ela entrou, fechou a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Porta da intimidade, porta da tua vida. A porta de viagens, de situações. Tem gente que vai fazer as coisas, conta para todo mundo, fecha a porta. Fecha a porta, irmã Raquel, fecha a porta. Fecha a porta. O milagre aconteceu de portas fechadas. Tem gente que fala tudo para todo mundo, daqui a pouco tudo começa a dar errado na tua casa, na tua família, no casamento. Irmã Raquel, desse jeito. Desse jeito, amada igreja. Então, e aí quando terminaram-se os potes, as vasilhas, o azeite parou. E aí o que o profeta vai falar? Então, agora você vai pegar esse azeite, vai vender e vai viver do resto. De endividada ela virou uma empresária, porque ela obedeceu. Obedeceu. Obedecer é melhor do que sacrificar. Irmã Raquel, dessa forma. Obedecer é melhor do que sacrificar. E ela obedeceu. O segredo, irmãs, está na obediência. E sabe que falando aqui obediência, eu quero dar aqui algumas instruções sobre jejum. Mas, jejum. Antes de começar a fazer um jejum longo, um jejum que exige, nós precisamos primeiro analisar, avaliar, ver as nossas condições. Eu não recomendo, irmãs, uma pessoa fazer um jejum longo se não estiver acostumado ou acostumada, porque tem pessoas que já são habituadas. O próprio organismo ele já se adapta muito bem a um jejum agressivo. Irmã Raquel, desse jeito, dessa forma. Tem pessoas que vai jejuar 40 dias, mas nunca fez um jejum de 3 dias, de 7 dias, de 21 dias, irmãs. Sem condições. Sem condições, equilíbrio e bom senso.
Se for um jejum assim de 40 dias, um jejum até meio-dia, que é o de 21 dias o que eu falo, for um jejum dessa forma, mas equilíbrio e bom senso. O organismo, né, da pessoa já está acostumado e acostumada. Importante é o foco. Ai, mas Raquel, eu vou fazer jejum, não vou tomar remédio, não vou beber água. Jejuns longos? Não, amada igreja. Uma outra coisa, o objetivo do jejum não é mudar a Deus. O objetivo do jejum é mudar a nós mesmos. Ih, irmã Raquel, como que é isso, irmã Raquel? Desse jeito. Muitas das vezes nós achamos que o jejum vai mudar a mão de Deus, vai mover a mão de Deus. Vai mover o coração de Deus, não, irmãs. Quando você faz o jejum, Deus te dá clareza de onde você está errando. Irmã Raquel, desse jeito. Aonde que você está errando? Porque às vezes, irmãs, nós estamos errando em algo. Às vezes, nós é que estamos errando em algo. Estamos com pecados ocultos que muitas das vezes, devido a uma mente cauterizada, achamos que aquilo não é pecado. Como assim, irmã Raquel? Muitas das vezes, irmãs, é idolatria. Nós achamos que a idolatria é apenas uma pessoa se prostrar diante de uma imagem. Não. Idolatria é um conceito extensivo. Tudo que você coloca no lugar de Deus, tudo que você põe no lugar de Deus. Quer ver algo curioso sobre a idolatria? Uma pessoa que acumula coisas, que é acumuladora, é uma pessoa idólatra. Uma pessoa que ganha o dinheiro, que não gasta o dinheiro com nada, é uma pessoa idólatra. Está adorando Deus, dinheiro. Que não é mão aberta, que não abençoa, que não dá nem o dízimo. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Então, uma pessoa, quando ela jejua, há um alinhamento no mundo espiritual e Deus começa a dar a clareza e o discernimento do que é que está acontecendo. Por exemplo, estou lembrando aqui, uma pessoa que quer casar, não casa. De repente alguém jogou uma praga, de repente foi uma palavra dita lá atrás, uma palavra maldita, mal encaixada lá atrás. Tem isso, irmã Raquel? Tem. O Espírito Santo, ele te lembra. O Espírito Santo, ele te lembra. Minha filha, você falou isso lá atrás. Às vezes, irmãs, a vida financeira não vai para frente, as portas não se abrem. E às vezes, no jejum, Deus vai dando clareza do porquê. Se é demônio, ou se a pessoa está colhendo alguma coisa. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Deus, ele começa a te dar clareza. E tem coisas que realmente são no mundo espiritual. E ali é necessário perseverar no jejum para que Deus, ele envie ali o anjo, porque Daniel vai falar sobre o príncipe da Pérsia, impediu da resposta. Por isso é necessário perseverar, irmãs, no jejum, viu? Então essas foram algumas orientações. O jejum, ele precisa ser feito com bom senso e equilíbrio.
para que nós não venhamos a nos tornar alvos de escândalo para com aqueles que estão à nossa volta, viu? E pedir a Deus força, 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 irmã Raquel, força. Amém? Deus abençoe, fica na paz.